como a gente afeta as pessoas e o nosso ambiente, né? E a nós mesmos, né? E como deixamos nos afetar por essas coisas, né? Pelas coisas, pelas pessoas, pelos movimentos na vida. Sejam todos bem-vindos. Nós vamos conversar hoje sobre afetando e sendo afetado. Isso. Eu espero que É, todos vocês tenham passado boas festas, né? E a gente está voltando agora do recesso, eu e o Davi, a gente passou um tempo também de recesso aí nas festas. E foi muito bom, muito tranquilo. Eu espero que tenha sido bom para vocês também. isso. Um feliz ano novo para todos nós e que neste novo ano possamos estar abertos e vulneráveis para aprender e crescer e celebrar. Como é importante a gente trazer essa celebração, né, Davi, para o dia a dia, para tudo que a gente faz, e cada vez mais a gente perceber em que ponto a gente está fazendo o que a gente faz no nosso dia a dia divertidamente, né? Trazer essa leveza para o que a gente está fazendo a cada minuto, para que a vida seja mais leve. Isso. E vamos. Então a gente pode ir começando falando um pouquinho, né, sobre como somos afetados ou como afetamos, né? Tu começa ou quer que eu Pode comente algo? ser, pode começar. Uma das questões, né, que sempre vem à tona de início, né, é que nós estamos no mundo, né, caminhando nessa nossa vida e o tempo inteiro somos impactados pela realidade que nos envolve, né, e do nosso ambiente, das pessoas das quais convivemos. E tudo que nos impacta, né, muitas vezes não nos damos conta do impacto que tem ou por que impacta, né, e nós vamos tentando administrar, né, isso que nos acontece no dia a dia. E aí muitas vezes nós não nos permitimos perceber qual a nossa relação com aquilo que está acontecendo, né? Com aquilo que a vida está nos trazendo. E aí, à medida que a gente decide trilhar um processo de autoconhecimento, de se conectar consigo mesmo, a gente vai percebendo que é importante estarmos abertos para perceber como as coisas externas estão nos impactando, como que cada pessoa que está à nossa volta nos afeta, e da mesma forma como aquilo que nós somos, né, impacta e afeta a vida das outras pessoas, né, e daquilo que está à nossa volta. E aí esse é um dos convites que um processo de autoconhecimento tem, né, e vamos falar um pouco hoje sobre isso. É muito interessante a gente perceber e fazer esse exercício, né, que o Davi está propondo, de perceber diante do momento que a gente está vivendo, né, daquele minuto que a gente está vivendo, como está sendo, você está impactando e está sendo impactado. Né? A gente muitas vezes passa pelo dia a dia sem trazer à tona essa percepção clara. Né? E aí eu venho trazer uma coisa que a gente já trouxe uma outra vez, que é a importância da revisão diária, né? Que dentro do PESFOR a gente trabalha muito fortemente, que é um momento onde a gente para no dia para poder fazer uma reflexão sobre o que a gente viveu.
E nesse momento da revisão diária, quem já está fazendo de alguma forma ela, né, ou mentalmente, ou de forma escrita, que é a melhor forma para poder ficar registrado e você poder trazer essa consciência do que foi que aconteceu nos dias para trás, você poder trazer mais esse, vamos dizer assim, essa qualidade dentro da sua revisão diária, que é entender onde você impactou e como você impactou as pessoas, né? E também como você se sentiu impactado. Por quê? Porque é aí onde tem muitos insights, daí podem trazer muitos aprendizados, né? Daí a gente vai começando a mergulhar no que a gente realmente é, né? Nessa busca, né, do autoconhecimento, a gente está buscando essencialmente nos conhecermos mais, né? Conhecer quem a gente é realmente. Buscar esse eu profundo, né? Buscar entender como é que o nosso eu interno funciona. E através dessa dica, né, de perceber como a gente está sendo afetado e como a gente está afetando, a gente vai começando a entender alguns meandros que acontecem internamente, né? Vai começando a perceber os sentimentos, né? As qualidades, quais são as historinhas que a mente conta, e vai começando a poder perceber a energia que a gente chega diante daquela situação, diante daquele momento, até mesmo antes de agir, né? Quando a gente consegue abrir espaço para isso. Então aí vem todo um exercício da gente começar a entender um pouco mais, né? Dar um mergulho um pouco maior nessa percepção. Isso, como o senhor está colocando, né, o processo da revisão diária, ele é uma ferramenta e uma forma de fazer uma autobusca, né, e registros para que a gente se torne cada vez mais consciente dessas situações, dessas vivências, dessas experiências que a gente tem no nosso dia a dia, né? Que são vivências e experiências diárias que a vida nos traz. E aí, à medida que a gente vai fazendo uma pausa, uma pequena pausa no nosso dia, para fazer esses registros de determinadas situações que aconteceram e das reações que tivemos àquelas situações, quais foram as emoções que surgiram, quais foram os pensamentos que nos percorreram diante daquilo que aconteceu, né? E aí, quais pensamentos e emoções perduraram depois daquela situação, né? Então, assim, à medida que a gente vai realizando esse processo de meditar sobre aquilo que nos acontece, a gente vai se tornando cada vez mais consciente do que nos habita, né, naqueles momentos e naquele momento, e vai podendo olhar com um pouco de distanciamento, né, para essas situações e percebendo uma reação e uma criação conjunta, né, de nós com o outro, do outro conosco, e vai nos possibilitando, né, perceber como nós afetamos aquilo que estamos criando e as relações que estabelecemos e também como somos afetados. E uma coisa bem interessante também é a gente entender que a partir desse processo de percepção, né, de como a gente está afetando e sendo afetado, a gente vai trazendo consciência, né? Vai podendo nos dar a possibilidade de sair da ilusão, né? E eu vou usar um nome que tem sido usado, vamos dizer assim, por muitas pessoas, né? Que é estar na Matrix, né? Quando a gente está na Matrix, a gente está lá no automático, acontecendo, sem vamos dizer assim, tomar posse desses detalhes que acontecem internamente, né? E a partir do momento que a gente passa a perceber esses momentos que a gente afeta e está sendo afetado,
né, e abrindo esse espaço de percepção e de meditação, você começa a sair das ilusões, do que você cria diante do que você foi impresso no seu inconsciente, que você só reage, né? E ao invés de ter a percepção real do que está acontecendo no momento agora. Então, esse é um momento de escolha, né? Você quer viver nessa matrix só no automático, ou você quer sair dessa ilusão e trazer essa consciência maior, né, de quem você é, de como você está reagindo internamente e externamente, né, e interferindo nessa relação com o outro diretamente, né, nessa construção desse momento com o outro. Sim, lembrando, né, que nesse processo de autoconhecimento, a gente vai sendo convidado a perceber que somos multidimensionais, né? E que muitas camadas nos habitam, que vão além dessa percepção da nossa mente consciente, da nossa mente racional, que está alerta e processando os fazeres e as tarefas do dia a dia. E aí, como já nos convidou Freud, né, no início do século passado, o nosso inconsciente ele também cria nossa realidade, né? E muitas vezes, quanto mais inconsciente ele estiver, mais forte ele está e ele mais poder ele tem para criar a nossa realidade. Então, nesse processo de fazer uma revisão diária, de fazer meditações, é um caminho para tornar esse inconsciente cada vez mais consciente, para que nós possamos perceber que as diversas camadas que nos habitam, elas estão criando a realidade que a gente vivencia a cada dia e não nos damos conta, né? Então, como o senhor está falando sobre esse processo de eu estou na Matrix totalmente condicionado por aquilo que acontece comigo, sem perceber como aquilo me afeta e como eu afeto o que acontece, ou eu me abro para entender e compreender esse processo de cocriação, né, da realidade que me cerca a partir da realidade que me habita, né? O que que a realidade que está externa diz respeito e tem a ver com a realidade interna, né? Nesse processo de autobusca, de autoconhecimento, a gente vai podendo se aproximar da compreensão dessas causas internas, né, para esses efeitos externos disso que nos habita. Isso. E aí tem uma coisa muito interessante, que quando a gente começa a olhar para esses lados do que a gente está afetando e deixando nos outros, né? E até em nós mesmos, a gente começa a olhar para o nosso lado, que não é tão fácil a gente olhar, né? Que a gente quer se esconder, fazer igual aquele macaquinho do WhatsApp, botar a mãozinha assim nos olhos, né? E nem enxergar nada, né? É, correr léguas, de olhar para o que é difícil, né? É, é um processo, né, dentro do desenvolvimento do autoconhecimento, de muita, vamos dizer assim, de muita resiliência, né? De muita, a palavra está me fugindo agora, enfim, é um processo de você olhar para você, também para essa parte que não é tão boa, né? Que não é tão fácil de lidar. E quantas vezes a gente foge dela, né? A gente não quer nem ver e se esconde, né? Então, vamos olhar quando a gente está dentro desse processo de percepção de como a gente está afetando internamente a nós mesmos, depois aos outros, né? Esse lado que é tão irracional, que muitas vezes é tão destrutivo, que está ligado com a nossa criança, com um lado infantil que ainda não quer amadurecer. Por isso que ele fica se escondendo, né? Fica ali querendo ficar na surdina.
mas o quanto é importante a gente olhar para isso, porque esse lado destrutivo que muitas vezes vem num rompante e faz e acontece, e depois a gente tem que sair por trás, muitas vezes remediando o que a gente destruiu, né? Ele precisa ser olhado, que na hora que a gente olha, que a gente entende, aceita, né, ou acolhe, que dentro de nós também existe essa parte, vai ficando um pouco mais fácil da gente dar o passo seguinte. Então, olhar para essa parte, né, trazer essa parte para a consciência, né, a parte onde a gente tem ódio, onde a parte onde a gente tem raiva, onde a gente vai lá e está montando o quebra-cabeça e vai lá e mete a mão no quebra-cabeça e destrói o quebra-cabeça inteiro e depois vai ter que montar de novo, né? Então, assim, a gente precisa parar um pouco e olhar também para essas partes nossas, né? Para que a gente possa sair dessa ilusão de que a gente só é o bem. A gente também tem o ruim, a gente também tem a parte do nosso ser, né, que vem à tona que nem um vulcão e que a gente precisa estar acolhendo, né, de um lugar onde a gente consiga perceber o que é que faz com que essa parte venha à tona dessa forma. Né? E um dos grandes mergulhos desse momento de você perceber onde você está afetando você, os outros, e como você está afetando a forma, é você também olhar para esse nosso lado destrutivo, né, que existe em cada um de nós. Nem o ser humano foge deles. Cada um acontece de uma forma diferente. Né? Alguns de uma forma mais aberta e vem mais à tona, outros de forma mais mascarada. Né? Mas é importante que a gente perceba em que momentos vem e se possível, puder dar mais um passo, a gente conseguir perceber qual foi o botão que foi apertado dentro da gente, né? Isso é uma metáfora, assim, qual foi o lugar dentro da gente que desencadeou aquilo, que fez com que aquela forma viesse à tona naquele momento, né? Que situação você viveu, como você se deixou ser afetado naquele momento que gerou aquela condição e que gerou aquela reação e que muitas vezes você não consegue ainda abrir um espaço antes de deixá-la vir à tona, né? Antes de deixá-la vir a se exteriorizar. Então, esse é um ponto muito importante da gente estar dando um outro mergulho. Isso. Eu entendo, né, e a partir desse trabalho que eu e o Ciane estamos realizando, ele é uma forma de contribuir com esse processo de tomada de consciência. E eu percebo, né, a partir das minhas vivências e das vivências de muitas pessoas que estão próximas a mim, que todos nós estamos sendo convidados a trazer esse inconsciente à tona, né? E que a nossa vida está o tempo inteiro nos mostrando o que precisamos ver desse inconsciente. E muitas vezes, como o senhor falou, é bastante difícil a gente perceber que nós não somos aquelas imagens que nós tínhamos de nós mesmos. Que muitas vezes a gente tem uma percepção, uma concepção de que nós somos de uma determinada forma, de que nós pensamos de uma determinada forma. E aí, à medida que a gente vai trilhando um processo de autoconhecimento, a gente vai identificando que muitas outras coisas que a gente não sabia que estava presente também estão presentes e que às vezes contradizem aquilo que nós pensamos sobre nós mesmos. E aí isso é desafiante, né? E aí o convite que a gente tem é de não negar essas partes que emergem a partir dos desafios diários, mas buscar acolher, né, essas partes. E dentro de um processo gradual,
Na verdade, a gente ir percebendo a nossa relação com essas partes que vão emergindo, né? Se a gente as nega, se a gente as encoraja, se a gente as acolhe, qual é a nossa relação com essas partes? Porque a relação que a gente estabelece com essas partes que nos habitam vai permitir que elas se manifestem de uma forma a nos auxiliar a lidar com elas, ou que elas se manifestem de uma forma que nos obrigue a lidar com elas, né? Então, a relação que a gente vai estabelecendo com isso que nos habita pode ser mais fluida e flexível, ou pode ser um pouco mais drástica, né? E esse processo de ir tomando consciência de como estamos criando essa realidade externa a partir do que nos habita internamente é, é uma das partes mais importantes, é como eu estou me relacionando com as partes que me habitam, né? E aí, nessa mesma medida, eu estou me afetando e sendo afetado por mim mesmo, e isso vai dizer, em alguma medida, em como eu estou afetando o outro e como eu estou sendo afetado pelo outro. Porque como somos espelhos, né, da forma como eu me trato, também é a forma como o mundo vai me tratar. Então, da forma como eu trato essas minhas partes, que são um pouco mais difíceis de lidar, também é a forma como o mundo vai tratar essas partes. E aí, à medida que eu me abro e vou acolhendo com amorosidade isso que me habita, eu vou permitindo que o mundo também acolha isso que me habita, né? E aos poucos a gente pode ir conjuntamente transformando essa realidade interna e essa realidade externa, né? Num passo inicialmente individual, mas feito em conjunto com aqueles que estão nos auxiliando a perceber isso que vai acontecendo entre nós. É. E o que é legal de a gente olhar dessa forma é que na hora que a gente acolhe com amorosidade, né, Davi, essas partes, né, que tem ódio, que tem destrutividade, a gente está nos ajudando a não desenvolver uma doença, né? Porque muitas vezes essas coisas que a gente põe embaixo do tapete e que a gente não quer olhar e dar um passo um pouco mais profundo para entender qual é a raiz, de onde vem, isso é que gera as doenças, né? Geram os sofrimentos emocionais, isso é que gera as ansiedades sem a gente ter compreensão de onde é que está vindo. Então, esse olhar para isso tudo que a gente está dizendo, esse mergulho interno de conhecer um pouco mais o seu eu, né? O seu eu real, quem você é lá dentro, né? Na sua profundeza, vai trazer exatamente uma melhor perspectiva para que você não adoeça mais na frente, para que você não gere nenhum tipo de mudança no seu corpo inconsciente diante do que você vem, da forma como você vem se afetando, né? Então é muito importante a gente olhar para isso, né, e amadurecer isso nesse ponto, porque daí vem um outro ponto que é muito importante, que é a culpa inconsciente, né? Já tentaram perceber o quanto, em algum momento, vocês se sentem culpados, né, diante de algo que vocês afetaram? A gente afeta o outro, aí quando dá um tempo que aquilo tudo aconteceu, como é que fica o sentimento dentro, né? Quando a gente começa a perceber, né? A olhar para a gente e perceber o quanto o depois nos afeta também, né? E o quanto esse depois gera de condição interna que não é tão favorável, né, para o nosso corpo, para a nossa mente, né? O quanto de gasto de energia
que está sendo desperdiçado num sentido que poderia estar sendo gasto num outro sentido, né? Num sentido mais construtivo, é a gente poder perceber onde a gente está gerando essa culpa que fica no nosso inconsciente, que a gente nem, muitas vezes, nem se toca do quanto a gente está se cobrando, né? Naquele lugar. Oi, Saskia, seja bem-vinda, amiga querida. Que bom, sabe, que está aqui conosco. Uhum, com É, certeza. isso, isso que Suiane trouxe agora, né, da culpa, é uma das reações, né, que muitas vezes perduram diante das situações que nós vivenciamos, né? Porque nós temos uma cultura, né, que a maioria de nós fomos educados de que algumas coisas podem acontecer e outras coisas não podem acontecer. E aí, quando essas coisas que não podem acontecer de acordo com a nossa cultura acontecem, nós nos sentimos extremamente responsabilizados, né? Mas numa dimensão de negatividade, né? Então, assim, nós não assumimos uma responsabilidade madura, né, e adulta. Nós assumimos uma responsabilidade infantil de criadores de um problema. E aí a gente fica com uma sensação de que precisa consertar aquilo que aconteceu, né? Só que aquilo que aconteceu já passou e não dá mais para ser consertado. O que a gente pode fazer é observar aquilo que permaneceu internamente na gente. E aí a gente começar a olhar e perceber como é que a gente interage e se relaciona com aquilo que permaneceu. E aí, como o Suiane estava falando, muitas vezes o que permanece é essa culpa, porque a gente fica buscando honrar essa cultura que nos dizia que devia ser de tal forma. E porque aquilo aconteceu de uma forma contrária, nós não nos sentimos, como eu posso dizer assim, leais a esse aspecto que nos habita. E aí nós muitas vezes buscamos nos punir, né? A gente não quer, Para que não nós foi tão bom, né, Davi? Não foi tão bom isso, assim. para compensar, a gente fica tentando compensar, é quase essa a reação, né? Então, se eu fiz algo errado, eu preciso consertar, então eu tenho que fazer algo para compensar, né? Para saldar aquela dívida, né? Que eu fiquei devendo ou para outra pessoa ou para mim mesmo. E aí, como a gente estava falando no início, muitas vezes isso é uma ilusão de um condicionamento, né, profundo que nós temos das nossas vivências, né, do nosso processo de crescimento, de como nós somos criados. E aí, à medida que a gente vai percebendo aquilo que permanece, né, internamente, diante daquilo que aconteceu, e nós vamos abrindo um espaço para se relacionar de outra forma com isso que permaneceu, a gente pode ir descobrindo os sentidos profundos daqueles acontecimentos, daquelas experiências. E aí, à medida que a gente vai compreendendo o porquê que aquilo aconteceu, o aprendizado que tem por trás daquilo que aconteceu, a gente vai entrando num processo de gratidão, porque na verdade a vida estava nos trazendo um presente para que a gente liberasse algo, para que a gente transformasse algo, transcendesse algo, né? E aí eu trago, lembrando aqui uma mensagem de um grande mestre, né? Que é: a verdade vos libertará. E aí, quando a gente compreende a verdade profunda que tem por trás das experiências de vida que a gente vivencia,
a gente se torna livre, né? E aquilo não mais precisa nos perseguir. E a gente passa a criar, né, a partir de outras consciências, de outros processos de consciência. E é muito importante porque aí a gente realmente se torna bom, né? E aí muitas vezes a gente quer ser tão bom e fica sendo bonzinho, né? A gente se identifica quando a gente vai para esse lugar de ser bonzinho e a gente acaba não sendo tão bom quanto a gente poderia ser, né? E aí é onde se abre essa coisa de deixar, a gente, muitas vezes a gente deixa de dar com a qualidade que a gente poderia dar, né? E nessa hora a gente também deixa de amar. Então, na hora que a gente é realmente bom, que a gente está inteiro, que a gente está livre, construtivo, né? A gente está entregando, a gente está amando de forma inteira, a gente está dando inteiramente para a pessoa o que a gente tem de melhor dentro da gente. E aí fica mais fácil de fluir na vida, fica mais fácil de poder dar outros passos, né? E para isso a gente precisa abrir mão desse lado infantil da interpretação, como o Davi estava dizendo, de querer remendar, né? De ir pro bonzinho, né? Eu vou arrumar aqui. Não tem o que arrumar, né? A gente tem que aprender a lidar com isso que vem dentro da gente, para que a gente não gere a culpa, né? E com isso a gente não gere possíveis doenças no futuro. A gente possa limpar isso no nosso corpo, não só na nossa mente, mas também no nosso corpo energético, né? Não deixar ficar essas culpas todas registradas e trabalhando no nosso inconsciente e trazendo repetições e ciclos viciosos que acabam trazendo essa condição de novo e de novo e de novo na nossa vida, né? Então, muitas vezes, quando a gente se vê e se depara com repetições, né, de uma coisa que a gente já viveu e vive de novo, algo ali está lhe chamando a atenção, como o Davi está falando, algo ali está lhe chamando a atenção e tem aquilo como um presente. O que é que eu não vi da outra vez que eu preciso enxergar e que eu ainda não estou enxergando, né? Amplie a sua visão, abra, tente perceber de um outro lugar, do coração, né? O que é que a vida está me trazendo aqui que eu ainda não enxerguei e que eu posso dar um passo a mais nesse momento, que eu posso respirar aqui, ter um pouco mais de paciência comigo, né? E entender o que é que eu poderia fazer diferente do que eu fiz da outra vez, né? Ao invés de simplesmente repetir a mesma reação, a mesma forma de fazer, né? Que isso é que traz uma mudança de postura e uma construção, né? A gente sai do orgulho, né? Vai mais para a humildade, né? Vai para essa humildade dessa percepção do lugar importante que a gente tem de afetar e ser afetado, e de nos afetar, né? E como que a gente vai usar essa humildade interna para poder nos afetar de forma saudável, né? De forma construtiva também. Sim, isso que a Suene está colocando, né, da gente olhar, né, com carinho, com amorosidade, isso que está nos habitando e assumindo a nossa parcela de responsabilidade do o que eu preciso e o que eu posso olhar em mim diante dessa situação. E não colocar a responsabilidade, ou muitas vezes a culpa, na outra pessoa. Digamos, a gente passa por uma situação em que nos desperta muita raiva. E aí eu assumo que a raiva não é algo meu, não é algo que me habita, é algo que outra pessoa provoca em mim. Se não fosse a outra pessoa, eu jamais teria raiva, né? Então, nesse momento que eu não consigo assumir, né, a postura de olhar para a raiva que me habita, eu posso negar essa raiva, me afastar dessas pessoas que provocam essa raiva emergir em mim, mas como eu não acolhi isso que está emergindo,
muito possivelmente outras pessoas me convidarão a perceber essa raiva e outras pessoas criarão junto comigo situações que me farão raiva novamente, né? E aí eu posso sair escolhendo condenar todo mundo e me afastar de todo mundo, ou eu posso olhar e acolher essas situações que foram construídas junto com outras pessoas para olhar para a raiva e perceber que a raiva é algo que me habita e que diante de determinadas situações ela emerge. E aí eu posso ir me aprofundando na compreensão da construção dessas situações e percebendo a raiz que essa raiva trilha, né, para emergir. E em um determinado momento eu posso soltar e não mais ser necessário eu convidar a raiva a surgir em mim para que eu possa vê-la, né? E aí, como a gente estava falando, a gente vai fluindo com mais leveza, porque a gente optou ter uma postura de acolher aquilo que emerge. E aí, nesse processo, a gente vai identificando que nós temos essas questões difíceis, essas partes difíceis, e assim como nós, todos os outros. E à medida que a gente vai acolhendo em nós, a gente vai se abrindo para acolher também essas partes que emergem nos outros. E aí a gente vai percebendo que estamos num processo de despertar e que nós podemos, ao invés de sair condenando e apontando o dedo para todo mundo que está permitindo que suas questões emerjam, a gente pode passar a ter uma postura de acolher todos aqueles que optaram por expressar, né, e trazer à tona aquilo que precisa vir à tona. E aí, coletivamente, fazermos isso da forma mais amorosa que pudermos fazer. Isso aí é que é muito interessante, né? O quanto a gente consegue, a partir dessa percepção de como a gente está afetando e sendo afetado, colocar a amorosidade no que a gente diz, né? Aí, e sem precisar se mascarar, mas a gente pode falar a verdade. Então, qual seria, né, a defesa adequada para cada um? Essa é uma pergunta. Assim, qual é para você, diante da situação que você vive, né, naquele momento, a forma adequada de fazer a sua defesa, né? Como é que seria o seu formato, sem filtros do seu inconsciente, sem os tem quês do que foi ensinado lá atrás, tem que ser assim ou tem que ser assado, né? Qual seria o seu jeitinho de ser, né? Você gostaria de crescer e se tornar você mesmo, né? Comece se desafiando a criar uma forma sua de se defender ou de se posicionar ou de afetar, né? E de afetar de uma forma construtiva, né? De afetar de uma forma amorosa. Esse é um grande desafio para todos nós. E sem fugir da gente, né? Que eu acho que é muito interessante. A gente está nesse lugar de fazer esse movimento e ainda assim estar presente, prestando atenção de como a gente está afetando e sendo afetado naquele momento. Porque são experiências, a gente tem que experimentar, testar e ver o que é que funcionou, o que é que não funcionou, e num outro momento fazer de um outro formato, e cada momento, e cada pessoa, e cada situação que a gente vive acaba nos trazendo novos aprendizados, e novos formatos, né, e novas possibilidades, né? Que a gente possa deixar esse amor fluir em nós e que esse possa transbordar essa forma de fazer, para que a gente possa ver que existem muitas possibilidades de ser feito, né? E que a gente possa se abrir a essas possibilidades, abrir a nossa visão, os nossos sentidos, né? Nossa audição, nossos poros, né? Na nossa pele, para que a gente possa ir para um outro lugar, né? Sentir até o gosto, se possível, o cheiro,
e a gente possa encontrar um formato que seja seu, único, que você possa fluir com ele e que seja construtivo. Sim, como o senhor está colocando, né? É importante que a gente compreenda qual é a nossa realidade atual, quais são os nossos limites presentes, né? Porque a gente está falando aqui de uma fluidez, de uma conexão, de uma vulnerabilidade, de um estar aberto, mas muitas vezes algumas situações elas realmente não são seguras, né? Não são seguras ainda. E aí à medida que a gente tem consciência da nossa realidade presente, a gente se permite aquilo e do tamanho que nos é possível nesse momento. Então, muitas vezes é importante se afastar, muitas vezes é importante fechar uma porta, né? E, e ir tendo cuidado conosco mesmo e com os outros na medida que é possível. E aí a gente vai observando o que vai acontecendo com cada passo que a gente dá, com se afastar, com fechar a porta, ou com se aproximar, com abrir a porta. O que que vai acontecendo conosco, né? Existe um medo, existe uma apreensão, eu já posso dar mais passos, ou eu preciso recuar, né? Como é que a gente vai nos conduzindo? E aí cada momento da vida, né, no nosso dia a dia, vai nos convidando a estar mais conscientes desse afetando e sendo afetado. Isso que o Davi está falando é muito importante, porque a gente deve ir de acordo com o tamanho que a gente pode. Por isso que a gente tem que estar na gente, né? Tem que estar alinhado com o que é, o que você é hoje, né? Diante da situação que você está vivendo agora. E que essa dimensão, ela só vai poder ser alinhada por você mesmo, por mais ninguém, né? Só você sabe o que você já viveu e o que você pode vir a viver ou o que você deseja viver diante daquela situação, né? Então você vai trazer essa fluidez, essa abertura diante da situação que você está vivendo no momento do agora. E sem fugir de você, né? Alinhado sempre com você. Esse é o grande convite, né? E é a partir desses valores, né, internos que são seus, né, vamos dizer, desse reconhecimento desses valores, é que você vai ficando cada vez mais íntegro com o que você vai fazer, com o que você, a forma como você vai agir, né, e acaba afetando a você e os outros, tanto na ação como energeticamente. Isso. E é isso, né, Davi? Sim, acho que a gente falou um bocado e trouxe vários pontos importantes sobre afetar, né? E é um convite, né, para irmos ampliando a nossa consciência. E para todos vocês que estão aqui, muito obrigada. Né? E a todos vocês que vão chegar e ainda vão assistir essa live no YouTube, ou aqui mesmo pelo Facebook ou Instagram. Sejam muito bem-vindos, nos acompanhem. Nós vamos continuar fazendo live de segunda-feira. Vamos ter algumas variações, às vezes vamos fazer lives meio-dia, outras vezes à noite. Mas vão nos acompanhando aí nos stories que vai estar vindo as informações, tá bom? Obrigado a todos. Gratidão. Gratidão enorme.